aula, um monte de gente assistindo. Que maravilha. Vamos lá retornar aqui, mas façam isso mesmo. Na página 9, eu estou falando aqui, falei sobre a organização da igreja, né? O culto da igreja. Isso, Aí você vai chegar lá no 34. Não vou não. Vai não? Não. Ah, Eu só peguei esse exemplo, né? Todo o capítulo 14 vai tratar de como que deve ser organizado, tá? Esse ajuntamento, né? De todo como deve ser, como que se lida com algumas situações na liturgia. Então a Bíblia inclusive dá parâmetro, né, para que a gente possa estar se reunindo. Irmãos, é uma regra, aqui Paulo está estabelecendo uma regra rígida, não é isso. Ele está dando aqui norte para que as pessoas saibam lidar minimamente com algumas situações. Porque o culto cristão há uma liberdade no sentido de expressão, de adoração, essa dinâmica que se tem, essa dinâmica de uma diversidade, de uma possibilidade, de possibilidades enormes no ajuntamento cristão, onde o Espírito Santo, de fato, pode usar todos de muitas maneiras nos seus dons, nos seus talentos. Então, assim, não é uma regra. Paulo não está colocando, olha, é assim, vocês começam orando, cantando Nós abrimos este culto em teu nome, Jesus Cristo, 3 ainda abre. Não é isso que Paulo está dizendo. Tá certo? Não é que tem que ter aquele negócio rígido, engessado, mecânico, não é isso. Ele está dando aqui nortes, princípios para que saiba lidar, prioridades, dinâmica e tal. É nesse sentido, tá bom? Então não é algo frio, algo que é estabelecido como aquilo exatamente assim, e se fugir disso está errado. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está mostrando aqui que na verdade nós temos essa possibilidade de um ajuntamento cristão, de que o Espírito Santo possa usar todos, sem exceção, para a edificação mútua. Nisto se dá o culto cristão. Não é onde a gente se reúne lá, 200, 300 pessoas, levantando a mão para o céu e adorando a Deus. Não, amados. O culto cristão é onde nós nos reunimos, servimos uns aos outros, e nesse serviço a adoração a Deus se dá. Essa que é a proposta bíblica. Vamos falar sobre adoração? Está falando que não é para seguir que esses muçulmanos aqui seguem na pé da letra aquilo lá, que faz isso, faz aquilo, do jeito que está escrito ali. Não é para seguir, não é exemplo. Não é nada rígido, não. Exato. Então eu falei sobre organização, como a igreja se organizava estruturalmente, no sentido de governos e tal, no culto, né, na liturgia, e na adoração. Atos, capítulo de número 2, verso 42 e 47. Atos, capítulo 2, verso 42 e 47, eu acho muito interessante como que a igreja primitiva entendia a adoração. Para nós, via de regra, amados, não estou aqui generalizando, todo lugar é assim, mas a grande maioria, Atos capítulo 2, do verso 42 até o 47. Não leiam não, tentem prestar atenção no que eu vou falar, a gente lê junto, tá bom? Então olha só, olha, aqui, não leia a apostila não. Isso nem está na apostila. Nem na apostila certa não está. Nem na certa. Então o que acontece, irmão? Via de regra, nós entendemos a adoração como música, não é? Sim. Adoração como você glorificar Deus, elogiar Deus, que a gente chama de louvor, né? Então a adoração bíblica é algo mais profundo do que esse momento que a gente reserva, né, aí para adorar Deus, no sentido de elogiá-lo, orar, cantar, muito mais do que isso, tá? Muito mais. A adoração bíblica, a gente percebe por esse texto e por muitos outros, que ultrapassa isso, é muito mais do que isso, irmãos. Verso 42, então, de Atos 2, diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Não se deve levar ao extremo, né? Não é isso que... A ocasião era essa, mas não é uma regra, é um princípio de generosidade, né, irmãos? Porque tem gente que fala, não, tem que vender tudo, tem que dar tudo. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A ocasião histórica era essa. Isso aqui é uma descrição, lembra de hermenêutica? Existem textos descritivos e textos normativos.
Os descritivos estão descrevendo um fato histórico, mas isso é uma norma rígida para todos nós? Não, mas é um princípio, há uma verdade aqui e é um ensino de generosidade, como outras passagens aqui. Mas vamos lá. Verso de número 46. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Então percebam que era templo, era casa, era praça, todo lugar, né? Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse finalzinho tem alguma versão aí que está diferente? Ao invés de estar haviam de se salvar? Não? Nenhuma? Não. Bom, essa não é a tradução melhor, nem é o sentido exato, ou nem aproximado dos originais. Tá? É acrescentado à igreja aqueles que iam sendo salvos. Essa seria a melhor tradução. Mas vamos voltar aqui. Então, o que esse texto nos mostra? Que a forma dessas pessoas viverem, a maneira dessas pessoas viverem, era uma adoração a Deus. O que a Bíblia entende por uma vida de adoração? É uma vida de ser um discípulo de Cristo. É mais um estilo de vida do que um ato esporádico, um momento. É uma forma de viver. Então eles viviam de tal maneira, essa comunidade de fé, que os outros de fora viam aquilo e glorificavam a Deus. Eles caíam na graça do povo, né? Então, o que é adoração biblicamente no Novo Testamento e até o Antigo Testamento, os judeus têm essa noção, que a adoração a Deus eram as suas atitudes na vida, na família, nos negócios, né? Não apenas na liturgia. A liturgia era uma cerimônia que deveria expressar aquilo que eu sou em casa, aquilo que eu sou na empresa, aquilo que eu sou na sociedade. Então, a adoração é eu ter um estilo de vida, não é um momento, não é um domingo à noite, não é 2 horas num culto, não é nenhum gesto. A adoração é mais uma questão de interior do que exterior. A gente até fala assim, ó, o louvor é aquilo que a gente fala da boca para fora. A adoração é aquilo que a gente é da boca para dentro, né? Então a adoração é um ser, não é um fazer. É uma diferença enorme. Então a gente percebe que a Bíblia dá ênfase nessa questão de adoração. Eu adoro a Deus a partir do momento que eu vivo uma vida que manifesta o Cristo. Então nisso eu estou adorando a Deus. Nós adoramos a Deus pelas obras que a gente faz em relação aos outros. Isso é adoração a Deus. Algumas características certas na apostila aqui, amados. Algumas características certas. Se atravessando os séculos encontramos um grupo ou grupos de pessoas fugindo à observância dessas características distintas e enunciando outras coisas além das doutrinas fundamentais, então devemos tomar cuidado. Veja bem, Cristo, o autor da religião cristã, entre aspas, tá? Reuniu seus seguidores numa organização e que chamou de igreja. E aos discípulos competia a tarefa de organizar e expandir essa organização como um método chamado de fazer discípulos. Olha só, guardem, grifem, circulem, façam alguma coisa para destacar isso aí. Fazer discípulos. Em primeiro lugar, percebemos que há um autor para a organização da igreja. E se esse criador da organização chamada igreja é Jesus, poderíamos discutir que ela é imperfeita? Poderíamos alegar que o que Jesus fez precisa se modernizar porque já está ultrapassada? Acreditamos que a organização estabelecida por Jesus e pelos apóstolos é perfeita e não necessita que homens venham a colocar defeitos ou ter assim argumentos para acrescentar modernização. Aqui o autor está falando da igreja de Cristo, irmãos. Tá certo? Não é na conjuntura atual. É na igreja de Cristo. Nesta organização chamada Igreja de Cristo, né? Está lá em Romanos 16, de acordo com o Novo Testamento, com a prática dos apóstolos, desde cedo foram criadas algumas classes oficiais para o exercício da liderança. Pastores, presbíteros, anciãos, nós já vimos que é a mesma coisa, tá? São 3 termos para uma mesma pessoa e uma mesma função. Diáconos, que é o que eu já estou ratificando o que eu já li aqui, né? Evangelistas, mestres, então isso aqui é essa organização. O pastor era chamado também de bispo, todos eram escolhidos pela igreja e para servirem a igreja, não para ser servido por ela. A finalidade, eu acresço no meu, esse não ser servido por ela, né? Não está aqui, mas...
A finalidade e propósito desses chamados, encargos de ministério, são estudados em detalhes, depois a gente vai ver isso. As igrejas locais, no seu governo e disciplina, eram centralizadas, como podemos perceber, na decisão que deveria ser tomada somente por Jerusalém, lá na época. A história comprova que a igreja que tinha sede centralizada em Jerusalém teve, mais tarde, que competir com a organização centralizada em Roma. Olha os problemas que foi tendo, ou que foram sendo enfrentados aí, quando se quis centralizar um governo. Com certeza ela ficou desmerecida e outra prevaleceu. Aí já começa aqui a confundir essa proposta humana, né? De um governo centralizado, rédeas na mão e tal. Era Jerusalém contra Roma. Vamos estudar essa luta entre a transigência com o mundo de um lado e a fé e a coragem para manter a pureza por outro lado. Em detalhes numa segunda ocasião. A Igreja de Cristo foram dadas duas ordenanças, somente duas, o batismo e ceia. As únicas ordenanças dadas por Jesus. Batismo e ceia, tá certo? São memórias perpétuas. Ordenanças da igreja serão analisadas à luz do Novo Testamento. Então a única ordem que Jesus disse foi para batizar e para ceiar. O resto tudo é uma possibilidade que nós temos, mas não um mandamento que nós temos. Então batismo e ceia, as únicas duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Jesus não ensinou a construir templo. Jesus não ensinou a celebrar culto fúnebre, mesmo porque todo mundo chegava nele morto, ressuscitado. Jesus não ensinou a como celebrar um casamento, um aniversário de 15 anos, uma apresentação de criança, todas essas coisas. Então isso aqui são possibilidades e a gente precisa saber como que a gente lida com essas questões. Mas a ordenança de Jesus, batismo e ceia, tá bom? E a gente vai ver para quem deve ser o batismo. A igreja de Cristo foram dadas duas ordenanças, já falei, né? Somente os salvos eram recebidos para serem membros da igreja. Coisa boa. Eram salvos unicamente pela graça, sem qualquer obra da lei. Os salvos, e somente eles, deveriam ser imersos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E unicamente os que eram recebidos e batizados participavam da ceia do Senhor, sendo esta celebrada somente pela igreja. Então, quem era admitido na igreja, amados, eram só os salvos. Só aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento, a transformação radical da sua vida. Né? Olha que coisa interessante. Então, infelizmente, hoje, a gente percebe que a admissão como membro da igreja, ela muitas vezes não passa por esse crivo se a pessoa é ou não é regenerada. A gente vê que dá problema. Somente as Escrituras Sagradas e, na realidade, o Novo Testamento são a única regra de fé e prática, não somente para a igreja, como organização, mas também para cada crente como indivíduo. Cristo Jesus, o fundador da igreja e o Salvador, seus componentes, é o seu único sacerdote. Preste atenção nisso. Cristo Jesus, o fundador da igreja, é o Salvador dos membros, né? É o seu único sacerdote, a quem unicamente as pessoas precisam recorrer para falar com Deus. O único sacerdote. O único rei, Jesus, é o único que por essas pessoas é seguido. Seu Senhor, Jesus, é a única pessoa que essas pessoas devem prestar obediência irrestrita, extrema e cabal. E Jesus é o único legislador, o único que governa a vida dessas pessoas. Olha a proposta de Jesus para a igreja de Jesus no Novo Testamento. Jesus é o centro de tudo aqui, amados. Jesus é aquele que deve ser recorrido nas orações, ele e unicamente ele. É aquele que deve ser desejado, imitado, seguido como rei. É aquele que deve ser o único senhor dessa pessoa, ou seja, que dá as diretrizes para a sua vida, nas decisões, e o único legislador, a quem fala para essa pessoa o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Jesus, o centro da sua igreja. Jesus, o Senhor da sua igreja. Jesus, o sumo pastor da sua igreja. Jesus, o único a ser dado toda a glória, toda a honra, toda a prestação de serviço, todo o louvor, a obediência irrestrita, só a Cristo e a Cristo somente. Paulo diz: vocês foram comprados por bom preço, não façais novamente escravos dos homens. Olha só, isso aqui é a igreja de Cristo. E o que passa disso é de procedência maligna.
certo? É o único cabeça da igreja. Esta executava simplesmente a vontade do seu Senhor, expressa em suas leis completas como inseridas no Novo Testamento. Nunca a igreja legislou ou emendou ou fabricou velhas leis, o Antigo Testamento, né? Ou formulou as novas. Nunca, a igreja nunca fez isso. A igreja, quando teve a postura correta, lógico, nunca fez isso, né? A igreja de Cristo, ela sempre buscou no Novo Testamento, buscou nas Escrituras para decidir quais deveriam ser a postura, as doutrinas, a convivência, como deveria ser, o que a Bíblia diz a respeito disso, o que Jesus disse a respeito disso, o que os apóstolos disseram a respeito disso, o que o Novo Testamento ensina a respeito disso. Então é algo a ser observado aqui. A religião de Cristo era individual, pessoal e puramente voluntária. Era individual, era pessoal e era voluntária, ou seja, nenhuma compulsão física ou governamental. A igreja de Cristo sempre foi livre, amados. Jamais governo humano, né? Estou falando sempre da igreja de Cristo, entendo a igreja de Cristo salvos, correta e tal, não nessa perspectiva que a gente já está vendo que o negócio foi descambando e tal, e até hoje, né? Mas a igreja de Cristo, ela jamais teve essa compulsão física ou governamental. O Espírito Santo sempre regeu a igreja de Cristo. Sempre o Espírito Santo ecoou com a sua voz na igreja de Cristo. Nós precisamos, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos. Ter o discernimento, conhecer o timbre. Conhecer o timbre da voz do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo fala. No meio da aula, por celular, não acredito que fale. SMS, WhatsApp, não acredito. Mas pela exposição das Escrituras fala. É do céu isso aí, né? Isso aí não, mano. São Paulo. Aquele outro céu lá, né? Então, amados, olha só que coisa interessante aqui. Nós precisamos ter essa clareza. Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. Depois o 15 também vai nos dar essa impressão que o Espírito Santo era aquele que... Isso. 13 de Atos, exatamente. Atos 13. Depois o 15 vai nos dar também essa impressão de que o Espírito Santo era quem regia a sua igreja. Capítulo 13, versículos de número 1 e 2, eu acho muito interessante. 1, 2 e 3, né? Vamos ler 1, 2 e 3. Na igreja que estava em Antioquia, perceba a expressão, na igreja que estava em Antioquia. Porque a igreja não só estava em Antioquia, a igreja estava em Colossos, a igreja estava na região da Galácia, a igreja estava na região de Filipos, de Tessalônica, de Roma, tá certo? Então a igreja que estava em tal lugar, a igreja ambulante, a igreja peregrina, a igreja não tem um ponto fixo, a igreja ela está em um lugar, depois está em outro, depois está em outro, ou está em vários lugares. A igreja que ela é universal, né? A igreja é universal. Então ela está Pastor, mas isso aqui é uma coisa que assim, não pode se pregar em púlpito, né? O quê? Isso aqui, que a igreja não é fixa, porque tem muita gente que é aquele que pensa que eu não preciso de ter um lugar fixo, não sei o quê. Essa pessoa, se você prega alguma coisa assim, dependendo da pessoa interpreta como quer, fala, não preciso estar mais em igreja nenhuma, onde eu estou, tá Deus comigo, tá? É por isso, irmão Antônio, que algumas coisas não podem se... Não, veja bem, é por isso que a pregação, e a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, se der ainda hoje, a pregação ela tem que ter cunho instrutivo, né? É o que eu estou fazendo aqui, é a exposição instrutiva, e isso tem que ser o púlpito. Então, quando se prega, tem pouca eficácia em se comunicar as Escrituras Sagradas. Mas quando se ensina, se expõe, que é o que Jesus fazia, que é o que a igreja fazia na exposição litúrgica, percebe como a gente já tem umas dificuldades por não seguir aquilo que a Bíblia ensina? Então, toda pregação, entendo eu, que deve ser instrutiva, de cunho instrutivo. Então, é lógico que você não vai soltar uma frase, é o que eu vou fazer aqui. Então, quando eu estou lendo aqui, eu vou explicar. E é o que sempre foi feito.
Antigo Testamento, lendo, se explicava, fazendo com que se entendia o texto. Lembra de Neemias? Então é isso que a gente deve fazer. O problema é justamente esse, que nas nossas liturgias, na pregação, nós temos uma pregação que não tem cunho instrutivo, que eu chego a dizer que é antibíblico, na eficácia. Na eficácia. Então, por exemplo, a igreja não é fixa, a igreja não tem um ponto fixo. Isso é verdade bíblica. Só que aí a gente precisa, lógico, falar, ensinar. Se eu falo isso, eu preciso então desenvolver esse ponto para que não caia então nesse erro de conclusão, né? Que é uma conclusão, na verdade, de uma pessoa já desonesta, já querendo pretextos e tal. Aí também é complicado, porque ele não dá conta da desonestidade do coração das pessoas quando ouvem uma frase nossa. Mas é responsabilidade nossa explicar aquilo que a gente está expondo. Então, a igreja não é fixa? Não é fixa mesmo. Mas a gente se reúne de vez em quando, inclusive nesse lugar, com frequência, com compromisso e tal. Mas isso é um conjunto, né? A gente vai ensinando por vários outros instrumentos, que não é só a pregação, mas são outros ajuntamentos que a gente tem com esse cunho instrutivo. Aliás, todo ajuntamento deveria conter oração e ensino bíblico. Todo ajuntamento. Oração. A música até é dispensável em algumas ocasiões. Mas oração e instrução, isso aí é impensável biblicamente no ajuntamento cristão. Mas a igreja estava lá em Antioquia. Deixa eu só... Obrigado por trazer esse negócio, porque ele vai me trazendo aqui outros pontos, né? A igreja, ela, quando a gente ensina, quando a gente dá ênfase para que a igreja é no local, ela se limita ali, né? Essa ênfase demasiada, irmãos, os extremos são perigosos, são prejudiciais, são ruins. Todo extremo é ruim. A vida é equilíbrio, né? Então, quando a gente dá muita ênfase às idas e vindas na igreja, a gente perde muitas vezes essa dimensão de que a vida é vivida fora daquele ambiente. Que ali, na verdade, é uma celebração que nós temos por uma vida que a gente vive lá fora cristã. Porque tem gente que é tão dependente de igreja que se ele passar um mês sem ir a essa igreja, ele não consegue ouvir Deus, não consegue ter um relacionamento com Deus através da oração. Então é uma dependência que se tem, aí é prejudicial, é ruim. Igualmente aquele que diz que não precisa daquele momento também. Então percebam que há extremos que a gente precisa combater. Então essa questão, essa ênfase à igreja que você precisa ir, e se você não for, você vai se enfraquecer espiritualmente e tal. É verdade que é importante, e biblicamente a gente deve se reunir, para tudo isso que a gente está falando aqui mas tudo bem, numa perseguição, numa impossibilidade, e numa questão que não pode se frequentar, e a minha vida pessoal com Deus, eu não consigo andar com as minhas próprias pernas, eu sou sempre dependente do pastor, do pregador, do líder. A gente entende isso no novo convertido, a gente entende isso em períodos da vida, mas não que seja um estilo de vida. Percebe, Ivan, como a gente precisa tratar são pontos mais complexos, né, do que só uma coisinha ou outra. Então, e isso só é resolvido através disso, instrução, diálogo, exposição, explicação, né? E por essa interação, diálogo, que a gente tem pouco nos nossos ajuntamentos, diálogo. Não tem. É monólogo, é o cara que vai e prega, o outro vai, ministra louvor, o outro vai e faz não sei o quê. Não há uma interação. Não há, porque vocês entendem, como eu devo entender, porque a nossa experiência, muitas vezes, é que às vezes o que foi ministrado, o que foi falado, não ficou tão claro, eu volto para casa com dúvidas. Seja na aula, muitas vezes, seja no culto. Nós não deveríamos ter alguma proposta que nós abriríamos para um diálogo. Eu fiz isso 2 vezes numa igreja. Os irmãos acharam tão estranho e não conseguiram desenvolver, porque não tem essa liberdade, né, irmãos? Eu sei que a gente não dá para fazer isso em todo culto, com 200, 300, 500 pessoas. Mas de vez em quando nós deveríamos fazer isso no culto, né? Para que a gente abrisse um diálogo, um negócio mais informal. Eu sei, irmãos, que tem as dificuldades quanto números e tal, mas nós devemos pensar nessa possibilidade de sermos mais família, menos formal. Nós devemos pensar numa forma onde a gente consegue dar voz e vez para todo mundo que participa desse ajuntamento cristão. Eu acho que seria interessante e edificante. Na igreja... A gente quer fazer o culto só dentro da igreja mesmo, né? Você pode fazer o culto não dentro do seu lar. Não, poderia ser, eu comecei na igreja, então não deu, vou fazer um culto lá em casa hoje. Aí eles, não foi na igreja, então
Ai, tô sem culto, vou ficar mais um domingo sem ir, esquece de fazer alguma coisa dentro, lá esquece. Não, até na própria, a minha proposta aqui, a minha conversa com você, até na própria igreja, Sim. que não é o local, é a forma. Bom, Né? Não é o local apenas, é a forma que se propõe, que se vive, é a forma. Então, assim, só para entender que nós temos outras mais possibilidades, amados. Outras mais possibilidades. Não estou falando para se revoltar contra aquilo que está estabelecido, para mudar da água para o vinho, assim, do dia para a noite e tudo, não é isso. Eu estou dizendo que o Evangelho traz possibilidades muito maiores das limitações que nós impomos na nossa convivência do dia, etc. Lógico, com muita cautela, com muito cuidado, com muita sensibilidade, com muito discernimento, né? Sempre respeitando, porque toda mudança que você faz não pode ser do dia para a noite. Não deve achar que aquilo agora descobriu a roda, né? Não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa pensar um pouco além daquilo que a gente já vive como nosso cotidiano. É só isso. Então, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. O que eu quero destacar aqui é que essa igreja que estava reunida ali, o Espírito Santo era quem ia dando a diretriz e as ordens, o que devia fazer. Olha que coisa interessante. Eu não estou dizendo que todo ajuntamento, toda vez que eles se reuniam, o Espírito Santo usava alguém, o que dá a entender aqui, quando o Espírito Santo disse através de alguém que profetizou, tá certo? Foi que veio a voz do Espírito Santo no coletivo, assim, todo mundo ouviu, mas possivelmente, o que dá a entender é que o Espírito Santo usou alguém lá para comunicar essa mensagem. O capítulo 15 também houve uma dificuldade, que é o primeiro concílio, né, que a gente falou na semana passada. Uma dificuldade doutrinária, o que ia fazer, e aquela discussão dos apóstolos, dos irmãos e tal. E aí Tiago então traz a palavra de sabedoria, e ele diz: olha, pareceu bem a nós, é o Espírito Santo, não impor a vocês mais cargo algum, mas que vocês se abstenham da carne sufocada, dos ídolos, da prostituição, e bora, toca o barco. Mas a ideia aqui é que o Espírito Santo é aquele que tem liberdade para falar. O Espírito Santo é aquele que é ouvido na igreja. O Espírito Santo é aquele que nos momentos cruciais da igreja, ele tem toda a liberdade para falar e para usar alguém, seja por meio da profecia, seja por meio da exposição doutrinária, seja por o dom da palavra da sabedoria, é algo fundamental para a liderança cristã. O que é o dom da sabedoria da palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 12? O dom da sabedoria da palavra é quando se tem uma situação para resolver, alguém tem essa palavra, que foi o que Tiago teve aqui. Uma palavra que ela vem e resolve a situação. Paulo falou, não conseguiu. Barnabé falou, não conseguiu. Os outros apóstolos vieram falando e não conseguiram resolver o problema. Mas o Espírito manifesta na vida de Tiago o dom da sabedoria da palavra, ele traz a resolução e resolve aquele negócio que é pepino. Olha que coisa interessante, amados. E a gente precisa ter isso no seio da igreja. A voz do Espírito Santo sendo ecoada de uma maneira inequívoca, clara. A gente precisa ser regido por Deus, amados. Tá certo? Por Deus. A liderança precisa ter essa comunhão tal com Deus que tenha sensibilidade, os ouvidos aguçados para discernir a voz de Deus, para trazer essa palavra de sabedoria. Então a gente percebe da necessidade que se tem, né? Bora lá na leitura aqui? Vamos continuar? ponto 8 aí. Acharam na leitura? Ponto 8? A religião de Cristo é individual, pessoal e tal? Acharam? Vamos lá. A religião de Cristo é individual, pessoal, puramente voluntária, seria uma compulsão física ou governamental. A fé é uma matéria de exame individual e de escolha pessoal. Escolhei é a ordem das Escrituras. Note bem, nem Cristo, nem os seus apóstolos deram em qualquer tempo aos seus seguidores designações como católico. Jesus Cristo chamou de discípulos, ou discípulo, ao indivíduo que o seguia. 2 ou mais seguidores eram chamados de discípulos. Uma mulher que seguia os ensinamentos de Jesus era chamada de discípula. A assembleia de discípulos, quer em Jerusalém ou Antioquia, ou outra qualquer parte, era chamada de igreja, que é o conjunto de todas as igrejas, era denominada assim, igrejas de Cristo.
Isso significa que a organização geral era denominada de Igreja de Cristo. Se acreditamos que Cristo é Deus e que Ele resgatou sua igreja com seu próprio sangue, então não há nenhuma contradição em Paulo chamar a Igreja de Cristo de Igreja de Deus, é a mesma coisa. A igreja é de Cristo, é de Deus, pois foi Ele que disse: edificarei a minha igreja. Portanto, nada mais justo de que esse nome, ou seja, a Igreja de Cristo, que lembra as primeiras palavras de Jesus em relação à sua organização. Tinha a Igreja de Cristo um modelo ou padrão a ser seguido? Esse é nosso alvo nessa pesquisa histórica, né? Principalmente bíblica. Nosso alvo é justo, honesta nossa intenção e santo nosso propósito, pois se pudermos determinar com exatidão o modelo e padrão da igreja primitiva, então teremos uma visão, um modelo e padrão da igreja pela qual Jesus deu a sua vida, que é o que a gente está tentando fazer aqui. E se esse é o modelo e padrão a ser imitado, devemos imitar. Nessa pesquisa inicial, queremos saber se havia esse modelo de igreja, se a Bíblia apresenta isso, né, o Novo Testamento, com um culto e adoração que servisse de paradigma, de uma referência, de padrão. Isso é, de modelo, uma organização e administração estabelecida pelos apóstolos, e da qual não pudesse se desviar. Queremos saber se qualquer inovação acrescentada a esse modelo seria possível ao mesmo tempo permitido, ou se qualquer acréscimo era visto pelos apóstolos como apostasia. É o que a gente vai ver aqui, amados. Se o Novo Testamento tem esse modelo, esse paradigma, olha, a igreja precisa se organizar assim, a igreja precisa ser assim, tem isso. Se não tem, aí onde a gente busca esse padrão? Mas tem. E a gente vai tentar ver qual é esse padrão, porque a gente não tem direito de fazer diferente, porque a igreja não é nossa, é de Cristo, não é? Então vamos lá, o início da apostasia, como começa esse desvio da fé? Como que isso iniciou? A formação do cristianismo e a sua propagação como uma religião histórica foi resultado exclusivo do testemunho e da interpretação da pessoa de Jesus Cristo. 2 pontos essenciais aqui, ó. A igreja sempre se pautou por 2 coisas: o testemunho que ela deu e o discernimento de quem era a pessoa de Cristo. O que vocês devem estar percebendo aqui? Jesus jamais é deixado de lado em nenhuma fala, irmãos. Jesus é a base e a referência de tudo. Jesus é onde começam as coisas e onde tem que acabar as coisas. Ele é o alfa e é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele é o objetivo de tudo, é Cristo, não é? Cristo tem que ser destacado. Notar esse fato é essencial à orientação da obra da evangelização missionária em qualquer tempo e lugar. O cristianismo implantou-se e propagou-se pelo método que Jesus mesmo seguiu no seu exemplo de ensino. Eu acho muito interessante isso aqui, que é o que eu quero trazer aqui nesses poucos minutos que nos restam. Os discípulos, por exemplo, eles foram escolhidos e treinados por Jesus para que dessem muito fruto e fruto que fosse permanente, né? Os discípulos tiveram convívio com Jesus, essa experiência mais tarde foi interpretada pelo Espírito Santo e tornou-se vida e poder neles. A tarefa dos discípulos era de serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Este era também o método e o programa geográfico para a sua obra. Mediante o testemunho e a interpretação de Jesus Cristo, feita pelos apóstolos e outros cristãos, que o cristianismo se estabeleceu e é, nessa mesma base, a nosso ver, que a história da igreja precisa ser estudada. Destacamos sempre a palavra ensino, que é o ponto, Antônio, que eu vou retomar que a gente começou aí, como método eficaz para o estabelecimento da igreja de Cristo. Você comprovará nesse estudo que a tônica da mensagem era a didática, o ensino e exposição da palavra em forma de estudo bíblico. Quando a igreja, a partir do 2º século em diante, perdeu a metodologia por Jesus, para seu crescimento, então se enveredou pelo caminho da apostasia. Quando a igreja começou a desviar, irmãos, quando ela abandonou o método de Jesus. Qual era o método de Jesus? Vamos ver. Quando a igreja começou a usar outros métodos e deixou o ensino da palavra como prioridade, se perdeu no método especulativo. E aí, meu amado, quando a gente perde a referência bíblica, o método de Jesus, que era ensino, só Deus, porque aí é criatividade dos homens, aí é a individualidade dos homens, aí é só Deus, porque o homem vai falar, eu acho que é assim. Se perdeu, acabou. Olha só, Mateus 4:23, vamos ler o texto bíblico. Nesses 15 minutos que nos restam para desespero de alguns, nós vamos ler a Bíblia, até não querer mais. Mateus 4:23 demonstra que a prioridade do ministério de Jesus era o ensino.
Olha só, pois Mateus coloca essa metodologia em primeiro lugar. Então, Mateus 4:23. Pastor Paulo, por favor, ache Mateus 9:35. Vamos lá. 4:23, quem achou? Leia, por favor, rapidinho. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 9:35 de Mateus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Qual era o mérito de Jesus? Ensino. Ensino. Capítulo 5 de Mateus. O verso 2 começa assim: abrindo a boca, Jesus ensinava. Né? Ensinava. Capítulo 5, verso 2. Esse ensino acaba no capítulo 7, verso 29. Vamos ler. Esse ensino que começa no 5 e 2 é uma fala só até o 7 e 29, que é chamado Sermão da Montanha. Está em 3 capítulos na Bíblia, mas Jesus ele não interrompeu. Aqui é um ensino, aqui é uma instrução. 7 e 29? Essa aula foi longa, hein? Foi, mas olha que teve uma multidão prestando atenção, sendo edificada. Não foi brincadeira. Não arredaram o pé, viu? Horas Jesus ali ensinando. Olha, ensino bíblico, amados. Ensino inspirado. Ensino exposição da palavra de Deus. Cativa as pessoas, edifica as pessoas, transforma as pessoas, alimenta as pessoas, liberta as pessoas, cura as pessoas, salva as pessoas, dá esperança para as pessoas. Não tem ninguém que ouviu um ensino bíblico inspirado por Deus, não tem ninguém, nenhum servo de Deus, ouvindo o Espírito Santo através de uma exposição bíblica consistente, que não deseje ficar ali, leva até a marmita para a igreja. Lembra do menino? 2 peixinhos e 5 pãozinhos. Vou levar uma marmita, ouvir Jesus. Oh, meu irmão. Agora tem gente que acha maçante uma aula, um estudo bíblico. O que preocupa são 2 pontos aqui. Agora para a professora. Ninguém vai. Você fala estudo bíblico na igreja, como diz, meia dúzia de. Então, tem esses 2 pontos. Vamos fazer aqui uma meia-culpa. Tem esses 2 pontos. Ou a pessoa de fato não aprecia a palavra de Deus, ou quem está expondo também. Não sabe explicar, né? Sabe ensinar. Então vamos aqui ser justo, né, irmão? Porque eu vou te falar, tem exposição bíblica que ela é espada, né? Aquela mensagem espada, né? Dura, chata, fria e longa. Foi? Acho que é a segunda opção. Mas, amados, ó, estudo bíblico, né? Exposição da Bíblia. Era um método único que Jesus, ele... Desculpa, eu não leio o 7:29, né? Não. Então, por favor. Mateus. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ensinava. Jesus jamais pregou nesses moldes nossos. Jamais. Nem Jesus e nem os apóstolos. Jamais. Toda a exposição era pedagógica, era instrução. É isso, amados. Se Jesus fazia isso, por que a gente está inventando outras coisas? Por que a gente aderiu a outros métodos? Por quê? É a pergunta que não quer calar. Lá embaixo da apostila, o penúltimo parágrafo, as palavras ali registradas, acharam aí o texto? As palavras ali registradas são a apresentação de um ensino, na forma de um estudo bíblico, um ensinamento, né? Aí a gente compara então Mateus 5 e 2 com 5 e 19. 5 e 19 rapidinho, 5 e 19 só para comparar. Isso, só para comparar. 5 e 2 com 5 e 19. Ó, Mateus 5 e 2. E abrindo a boca, o ensinava dizendo. Isso, 5 e 19. Agora 5 e 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Exato, ensino. Em Mateus 11:1, de novo, o apóstolo, ao narrar as atividades de Jesus, coloca em primeiro lugar o ministério do ensino.
E aí a gente vai comparar então Mateus 11:1 com Mateus 13:54. Então Mateus 11, versículo de número 11:1. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. 13:54, que é o texto paralelo, e a gente compara então esse método único de Jesus. 54, né? E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Amados, se a igreja não é nossa, se a gente não tem direito de fazer da igreja se organizar, conduzir do jeito que a gente quer, e se o método de Jesus é ensino, o que nos resta? Duas coisas: ou continuar fazendo aquilo que a gente acha que tem que fazer, ou retornar para o método que Jesus disse que é o único, é o eficaz. Ele nem disse, ele mostrou com a vida. E a gente é imitador de Cristo, não é? Vocês pensem comigo, com o contrário, não tem todo o direito e toda a liberdade, como é que a gente tem feito aqui todas as aulas, né? Deveria ser também em outros lugares que a gente se reúne como igreja. A liberdade de discordar. Imagina só, amados, se nós tivéssemos ajuntamentos como nós temos aqui aos sábados, instrutivo, objetivo, como base nas escrituras, diálogo. Imagina. Ou erraria menos, né? Sem dúvida, pastor. Não digo que seria perfeito, mas olha que a gente já corrige um monte de coisa. Eu não tenho dúvida. Olha que as pessoas iam conhecer bem mais o Evangelho, eu não tenho dúvida. Olha que o Espírito Santo ia agir de uma maneira muito mais poderosa no nosso meio, eu não tenho dúvida. Olha que as pessoas que frequentassem isso seriam alimentadas com a palavra de Deus, eu não tenho dúvida. Olha que as pessoas que frequentassem essas reuniões com esses moldes, eu não tenho dúvida que seriam mais parecidas com Cristo, seriam corrigidas. E a igreja peneirá, inclusive. Muita gente curiosa, religiosa, não é? A gente diminuiria, acredito eu, no número dos frequentadores. Mas os que ficassem, olha, era bem possível que essas pessoas seriam mais próximas de serem discípulos de Cristo. Se nós tivéssemos, só para completar aqui, se nós tivéssemos, irmãos, nossos ajuntamentos, nossos cultos, nossas exposições nos púlpitos, com um cunho mais instrutivo, olha que nós teríamos um evangelho muito mais parecido com o evangelho de Jesus Cristo no nosso país, eu não tenho dúvida. Mas a gente percebe que é algo complicado. Mas a gente percebe que dá para a gente interferir quando depende de nós. Quando depende dos outros, a gente olha. Hoje, geralmente, nos cultos, tem pouca palavra. Tem mais louvor, tantas coisas. O problema não é só esse, meu marido. É justamente esse que eu estou colocando aqui. A exposição da palavra, o cunho das mensagens são mais emotivas, emergenciais, né? Então, emotivas e emergenciais. A vida do ser humano não é regida por emoções. Que o cara chora na mensagem. Chora. Mas a emoção não muda ninguém, amados. Não transforma ninguém. Só de momento. Ali, acabou a mensagem, acabou o fogo, acabou o choro, volta a mesma vida de velho homem, de pecado, de infantilidade, emergencial. A vida não é aqui e agora, a vida é uma construção, onde a gente precisa colocar tijolo após tijolo, amados, tá certo? A gente instrui, a gente ensina, é assim na vida familiar, na vida da criação de filhos, na vida de discípulos, que é a ordem de Jesus, façam discípulos, gente que aprende. E aí a gente vai ver na próxima aula, se Deus quiser, que o fazer discípulo não é fazer pessoas que saibam de Jesus, é fazer pessoas que Jesus esteja sendo construída na vida dela. É a ordem de Jesus, façam discípulos. Nós fazemos religiosos, nós fazemos pessoas fiéis à nossa denominação e defende com unha e dente, independente da sua heresia, da sua tortuosidade. A gente tem feito isso. Gente desumana, insensível, indiferente. Os dizimistas. Tanto fiéis religiosos que contribuem. Gente que
dá a sua vida pela denominação, pela religião, mas necessariamente não estão sendo discípulos de Cristo. Que é possível uma pessoa, amados, dar a sua vida literalmente como mártir na obra missionária. É possível a pessoa pegar todo o seu dinheiro, os seus bens, disponibilizar lá na igreja. É possível uma pessoa ela ter toda a ciência do mundo, toda a sabedoria do mundo e falar de Cristo. Mas se a motivação não for o amor, Paulo diz em Coríntio que tudo isso é inútil, é fútil, é como um sino que retine, frio, vazio, que não produz vida, mecânico, mesmice, não transforma nem a sua e nem a vida de ninguém. Olha só, diga, amado. Então, aí é que está a conclusão. As pessoas, vamos falar, não podemos dizer 100%, mas vamos falar 90% de quem está na igreja chega na igreja pela dor, não pelo amor. E aí, esse é um problema. A pessoa chega só pela dor e aquilo, quando parece que passa aquela dor, a pessoa vai... O problema, Antônio, não é como chega, né? O problema não é como chega. Porque se chega de tudo quanto é coisa... se chegava Jesus, gente com todas as motivações erradas. O problema não é como chega. O problema é como ela vai ser ali conduzida e tratada. E como ela vai sair dali. Fica, sabe? Porque a pessoa entra na igreja, escuta a palestra, sai... em vez de comentar a palestra... A preocupação, veja bem, a preocupação de Jesus não é quem ficava ou quem ia. A preocupação de Jesus é quem entendia a sua mensagem. Tanto é que vinha e ia multidões. Jesus não se importava com isso. E foi a multidão. E aí ficou 12 e Jesus falou, se vocês quiserem também pode ir. A questão é que como que essas pessoas terão contato com o Evangelho? Como elas vêm com toda a sua religiosidade, todas as suas conclusões erradas? Mas a questão é como elas vão ser conduzidas a partir desse contato. Nós precisamos instruir, ensinar-nos o que é Evangelho, porque as pessoas não sabem o que é Evangelho. Elas precisam ser ensinadas. Quando a gente instrui, a gente ensina, a gente faz nem aqui na palavra. E mesmo assim a pessoa vai. Isso Jesus mostrou que é uma possibilidade, ele fez isso. A questão é, irmãos, nós muitas vezes estamos preocupados com resultados. O problema grande é essa mentalidade industrial. Uma preocupação, no caso, porque a gente fez, a gente instruiu, a gente orientou, fez tudo que estava ali e de repente, porque passou toda aquela tempestade, a pessoa vai embora, aí a gente fica preocupado. O que Jesus ensinou para nós? Ele ensinou a gente a fielmente transmitir os seus ensinos. Ele não nos disse que a gente tem responsabilidade sobre essas pessoas. A gente tem responsabilidade naquilo que a gente expõe, compartilha, vive e fala de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Eu preciso ser fiel, amados, àquilo que Deus disse que eu tenho que ser. A sua palavra, a revelação, resultados, opinião das pessoas, se eu vou ser ou não aprovado, aplaudido, reconhecido, desejado. Nós não devemos ter essas crises. Não, no caso é preocupação mesmo com a pessoa, não é preocupado com o que os outros vão falar, mas com a vida da pessoa, entendeu? Não, mas aquela preocupação, a pessoa foi... Mas nós confiamos naquilo que expomos, nós confiamos na palavra de Deus. Eu confio, amados, no que eu estou ensinando aqui é a palavra de Deus, eu confio nisso. O resultado não cabe a mim, é aplicado pelo Espírito Santo, dependendo do coração de cada um, porque as terras, os solos são diferentes, a semente é a mesma. O que eu estou preocupado é estar semeando a semente do Evangelho. Eu não sou responsável pelo crescimento por dois fatores: a terra e o poder da vida não está em mim. Eu tenho que transmitir, eu tenho que semear boa semente. Essa aqui, Jesus mostrou que pelos solos tem resultados diferentes. E ele foi fazer o quê? Adaptar isso? Não. Então o nosso dever é se preocupar em pregar o Evangelho verdadeiro, genuíno, o mais próximo daquilo que a gente entende ser o Evangelho de Cristo. Isso sim. E nós confiamos no poder da palavra de Deus. Irmãos, tem pessoas que elas ouviram a palavra de Deus, participaram de igreja, tal, não se converteram e tal, mas uma mensagem pregada pelo Evangelho tira a pessoa da possibilidade dela ser neutra e coloca ela numa enrascada na sua vida, que tem que decidir por Jesus ou não. É isso que a gente tem que fazer, jogar o Evangelho. E aí essa pessoa e o Espírito Santo. É isso que Jesus fazia.
falava do Evangelho, da sua pessoa, e aí as pessoas tinham que tomar a decisão. Mas falava do Evangelho, tem mais uma coisa. Eu não converto ninguém, não confio na minha sapiência, não confio no meu poder de argumentação, na minha oratória, na minha dicção, eu não confio na minha capacidade de elaboração, desenvolvimento de uma doutrina bíblica, eu não confio em mim para convencer ninguém. Eu confio no Espírito Santo. Então nós que devemos falar do Evangelho, nós devemos falar o Evangelho, confiando em Deus que fará as coisas. Não é o método, não é a forma, mas é a preocupação de expor as Escrituras Sagradas e de obedecer o que Jesus... Porque, irmãos, quando a gente faz do nosso jeito, a gente está falando, eu não confio em Jesus. Eu acho que Jesus não manja do século XXI. Ele não entende do Brasil, da periferia, de onde eu vivo. Ele não manja. Ele sabia de Palestina naquele tempo. Judeu, Jesus não manja. É absurdo eu falar isso, mas quando a gente faz, é isso que a gente está falando. Eu não confio na palavra de Deus. Pasmem. A maioria de nós não confia em Deus e na sua palavra, porque a gente não faz. A gente acha que a gente pode, a gente achou o método melhor. Funciona, está funcionando. Funcionando o quê, irmão? Resultado? É isso que a gente viu que está funcionando? Não é? Ah, mas está dando certo. É certo porque está dando certo? Nós somos pragmáticos quando a gente age assim. Ou seja, está dando certo, é certo. O que é dar certo na ótica de Deus? É diferente da nossa ótica. Muito diferente. A nossa ótica, se der certo, o caixa está alto. Resultado de pessoas. Resultado visível, né? A igreja está bonita, o trabalho está alegre. É parâmetro humano. Parâmetro humano. É ótica humana, é crivo humano, é valor humano. Amados, nós estamos estudando aqui sobre a história da igreja, sobre parâmetros que a Bíblia deixa para nós, como a gente deve se organizar como igreja. Jesus está deixando parâmetro como a gente deve anunciar o Evangelho. Então está muito claro para mim, pelo menos é muito claro isso nas Escrituras Sagradas, muito claro. E aí a gente vai ter que decidir a partir de ouvir. Olha só, eu confio. O que eu estou falando aqui é bíblico. Minha responsabilidade, se vocês vão concordar, se vocês vão aplicar isso, eu não tenho a mínima preocupação, não é responsabilidade minha, nenhuma, não estou preocupado em convencer ninguém. Não confio no meu poder de professor, de convencimento. Eu confio em Deus. Confio no Espírito Santo. Jesus mesmo disse, né? Que se você vê a pessoa fazendo aquela coisa, você vai lá e ensina. Aí quem decide é a pessoa. Se a pessoa errou lá, ela que vai pagar a sua parte, você já fez. Eu vou encerrar aqui a aula, só contando para vocês uma experiência que eu tive. Fui convidado para dar aula em uma igreja grande, bastante alunos e tal. Dei 2 aulas, fui espirrado de lá. Fui excomungado de lá. Nós não queremos mais você aqui. Eu falei, pêsames. Nossa, Meus pêsames. Eu falei, sinto muito e espero que a gente se veja na eternidade do mesmo lado. Né? Falei, não tenho o que fazer, mas não me quer ir. Tentei até, falei, não, será que eu posso contornar alguma coisa, vamos conversar? Não quiseram que eu voltasse na igreja. Não, paga suas 2 aulas e tchau. Irmãos, eu estou preocupado? Claro que não. Eu fui chamado por Deus, resgatado por Deus, para ser fiel àquilo que eu tenho convicção. Não negocio isso, não posso negociar. Por vantagens financeiras, por reconhecimento, nem aplauso, nem reconhecimento de ninguém, amados. Nós precisamos, e tem um preço a se pagar. E nós vamos fazer isso, em nome de Jesus. Bora orar, Deus.